Quantos de nós hoje precisamos de uma cura? Uma cura física, uma cura emocional. A irmã que falou aqui, estou enfrentando um momento de ansiedade e depressão. Quantas pessoas têm sido dominadas pela ansiedade, pela depressão? Talvez uma enfermidade que não seja uma febre, mas uma enfermidade no coração, o medo, a tristeza, uma dor emocional, uma ferida do passado. Jesus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem poder para nos restaurar por completo. O segundo aspecto aqui, que me chama a atenção nesse texto, é que a cura nos leva ao serviço. Quem é curado, quem é transformado por Deus, se dispõe imediatamente a servir. Acho que meu Instagram travou aqui. Deixa eu acenar para algumas pessoas. Não. O Instagram está normal, voltou aqui. Os comentários é que estavam travados aqui. Nós somos curados por Deus para servir no reino dele. E a nossa atitude de servir está relacionada a pessoas. Amém? A cura nos leva a servir. A sogra de Pedro, depois que foi curada, imediatamente começou a servir a Jesus e aos discípulos. Presta atenção, ela servia a Jesus e aos discípulos. Esse é um princípio essencial no reino de Deus. Uma vitória que nós recebemos serve como impulso para que nós abençoemos alguém, para que nós sirvamos alguém. Muitas vezes nós buscamos a Deus por causa de uma cura, de uma libertação, por causa de milagres, mas nós nos esquecemos de que cada intervenção de Deus na nossa vida tem um propósito maior. Nós não somos apenas receptores das bênçãos de Deus, mas nós somos chamados para ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Lembra quando Deus chamou Abraão? Deus falou para ele assim: você será abençoado. Eu farei de você pai de muitas nações, pai de uma multidão. E uma coisa me chama a atenção no chamado de Abraão em Gênesis 12. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha o que Deus estava dizendo para Abraão, irmãos. Através da sua vida, Abraão, milhares de famílias serão abençoadas. As famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Isso porque da descendência de Abraão viria Jesus Cristo, que é até hoje, o Salvador da humanidade. Então, se Jesus restaurou a sua vida, a sua mente, o seu coração, use a sua vida para servir a Ele e para servir ao próximo. A gratidão se manifesta quando nós decidimos viver para Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A gratidão se manifesta quando decidimos viver para Deus. Agora, uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto. Pedro tinha uma sogra.
O texto está dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era casado. A menção à sogra de Pedro revela de uma forma muito clara que Pedro era um homem casado. E esse fato, ele é um contraste com a doutrina católica. Os irmãos que acompanham aqui sabem que eu não falo de religião, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para esse detalhe aqui do texto. Porque a doutrina católica sustenta que Pedro teria sido o primeiro papa. Não é verdade? E ao mesmo tempo, a doutrina católica defende o celibatário, o celibato. Defende que o homem de Deus deve ser celibatário, ou seja, ele não deve se casar. Mas a Bíblia não ensina que os líderes espirituais não podem se casar. Pelo contrário, ela mostra que Pedro tinha uma família. Então, por que eu estou dizendo isso? Para atacar a fé católica? Não. A fé evangélica está cheia de erros também, cheia de problemas. Mas eu estou falando isso aqui para lembrar você que o casamento não é um impedimento para servir a Deus. Tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou me casar, porque se eu me casar, eu vou ser impedido de servir na obra de Deus. Não, o casamento não impede você de servir a Deus. Pelo contrário, ele pode ser uma plataforma para testemunhar o seu amor e a sua graça. O lar de Pedro, a casa de Pedro, se tornou um lugar onde Jesus operou uma cura, onde Jesus ministrou, onde ele transformou vidas, porque as pessoas que presenciaram essa cura milagrosa certamente passaram a acreditar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E isso deve nos levar a perguntar o seguinte: a nossa casa, o nosso lar, tem sido um lugar onde Jesus é bem-vindo e onde vidas são transformadas? A nossa casa é esse lugar onde Jesus opera? Fica aqui essa pergunta. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. A sua condição civil, o seu estado civil, não é um impedimento para você servir a Deus. Você pode ser casado, solteiro, viúvo, viúva. Continue amando a Deus, continue servindo a Deus e servindo as pessoas. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu
o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.